livro que a gente está lançando, não é? Que tem esse título um pouco genérico, até porque é a única maneira de abarcar a diversidade, a pluralidade das contribuições dele, não é? Tem esse título Teorias Críticas entre Passado e Presente, não é? E essa ideia exatamente de uma pluralidade de teorias críticas, não é? Há debates em torno do que é ou que caracterizaria a teoria crítica, sempre levando em conta que a própria teoria crítica hesita em aderir às categorizações fixas, às conceituações fixas, não é? Então, esse livro, quer dizer, ele conta com 19 textos, os mais diversos pesquisadores, alguns mais conhecidos, outros menos, né? Pesquisadores de pós-graduação, alguns mais conhecidos, já professores consagrados, como o professor Gabriel Kohn, professor Fábio Durão, aqui do IEL, da Unicamp, e a professora Inara Marim, aqui do IFISH, não é? Então, quer dizer, são textos que trabalham com os mais diversos temas, modernidade, justiça social, a questão dos intelectuais, não é? Ou mesmo a questão da crítica de uma maneira mais geral, a questão do diagnóstico de época, ou seja, os temas mais variados, os autores os mais variados, desde os autores conhecidos como da primeira geração da teoria crítica, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, que não é bem da teoria crítica em sentido estrito, mas é um autor que está dentro dessa atmosfera, até autores como Habermas, que ficou conhecido como grande expoente da segunda geração da teoria crítica, até aqueles mais recentes, como Axel Honneth, Nancy Fraser, Jessica Benjamin, dentre vários outros que ficaram conhecidos como da terceira ou das próximas gerações da teoria crítica. Seja como for, quer dizer, apesar da diversidade dos textos, todos eles têm uma ancoragem comum, quer dizer, que é exatamente essa ancoragem na teoria crítica e, sobretudo, essa ancoragem numa teoria crítica entendida como um esforço de atualização permanente, não é? Ou seja, uma teoria crítica entendida menos no sentido de uma teoria conceitual fechada e mais no sentido de uma teoria, de uma crítica que é dinâmica e que, por ser dinâmica, quer dizer, tem que se atualizar permanentemente à luz das transformações do seu objeto, que é a própria modernidade capitalista. Ou seja, os textos tentam analisar o que é a modernidade capitalista, seja no momento, num período histórico determinado, seja no presente, como uma forma de, ao mesmo tempo, fazer a crítica dessa realidade, ou melhor, a crítica dos aspectos dessa realidade que são marcados pela dominação social, dominação política, dominação cultural, ao mesmo tempo tentando vislumbrar no bojo dessa crítica ou no bojo dessa dominação aspectos que poderiam apontar para aquilo que o Adorno chama de um mais além, quer dizer. Ou seja, aspectos que no próprio presente, na própria objetividade do presente, apontam, ainda que em potencialidade e ainda que em sentido negativo, ou seja, aquilo que poderia ser, mas por enquanto parece que não está sendo, mas que apontem para a possibilidade de um mais além, de uma sociedade, digamos, pós-capitalista. Eu diria que uma das contribuições desse livro, quer dizer, com toda a modéstia, não é? Mas seria exatamente resgatar esse espírito da teoria crítica e resgatar esse espírito radical da teoria crítica. Quer dizer, radical no sentido de uma teoria que é irredutível à objetividade vigente e que olha para essa objetividade vigente tentando analisar a maneira como ela é, mas também as formas, a partir das próprias contradições dessa realidade, analisar a possibilidade de enxergar, portanto, uma sociedade que aponte para uma dinâmica social diferente daquela que a gente vive. Ou seja, em outras palavras, para um outro mundo possível e, na verdade, cada vez mais necessário se a gente apontar, por exemplo, a ameaça da catástrofe ecológica que nos ronda. Então, esse livro, quer dizer, ele tem essa dimensão intelectual, crítica, científica, mas tem também essa dimensão político-normativa, não político-partidária, mas político-normativa no sentido de que são textos feitos por pesquisadores, pensados e refletidos por pesquisadores que tentam, acham que podem contribuir para entender o mundo que a gente vive, porque entender o mundo que a gente vive é talvez o primeiro passo para lutar por transformá-lo, quer dizer. Então, os textos, se há algo em comum neles, é exatamente essa ancoragem também, além de intelectual, político-normativa. Evidentemente que os textos não têm uma preocupação, não é, de mostrar um programa político normativo, quer dizer, como fazer para superar a sociedade capitalista. Não é essa a ambição, não é essa a nossa ambição e não é essa a ambição que os leitores vão encontrar em nenhum dos textos, não é? Mas todos eles trabalham com esse impulso crítico e sabem que esse impulso crítico tem sim uma dimensão político-normativa. Ou seja, a teoria crítica ela é uma ciência impura e ela não tem nenhum problema em se admitir enquanto tal, em se reconhecer que ela é uma ciência impura, no sentido que ela não é um conjunto de regras científicas, metodológicas, definida de antemão e que pode encaixar qualquer aspecto da realidade. Ao contrário,
ela é uma ciência que não tem medo de admitir a sua dimensão crítica, normativa e, portanto, política, né? Respeitando-se as mediações, evidentemente, entre ciência e política, mas ela não tem nenhum problema em reconhecer a sua dimensão propriamente política. Ou seja, os textos, eles são bastante diferentes, mas todos eles têm essa ancoragem, além de intelectual, político-normativa, que está no cerne da teoria crítica, né? Quer dizer, um dos pontos da teoria crítica, na sua origem, é exatamente a investigação do porquê uma sociedade que é perpassada por contradições e por antagonismos, quer dizer, não só por diferenças, mas por antagonismos, essa sociedade não é transformada, não é? Quer dizer, o que garante que essa sociedade tão contraditória ainda se reproduza, não é? Esse era um dos pontos da teoria crítica e é um ponto que é atual ainda hoje. É claro que as coisas se transformaram, mas essa preocupação, ela ainda permanece atual. Então, nesse sentido, quer dizer, o nosso livro ele vem dar uma pequena contribuição para o resgate dessa interrogação original da teoria crítica. Que horas são? Porque essa sociedade que a gente vive, quer dizer, que é uma sociedade destrutiva, violenta, por que ela não é transformada? Por que ela se reproduz com todo o custo social e ecológico que ela impõe? E por que ela continua se reproduzindo? Quer dizer, essa é uma interrogação que foi feita pelos tenores da teoria crítica, digamos assim, e que se mantém. O nosso livro, de alguma maneira, é uma contribuição para isso. Então, nesse sentido, a gente não tem nenhum problema em reconhecer que o nosso livro é uma contribuição científica, intelectual, mas é também uma contribuição político-normativa. Não no sentido que ele vai legar um programa político a ser, digamos, a ser seguido pelo conjunto das classes subalternas. Evidentemente que a gente não tem essa pretensão, e seria até uma pretensão um pouco paternalista, não é? No pior sentido do vanguardismo. Mas sim no sentido que a gente tem claro que criticar a sociedade vigente é também alguma forma de tentar contribuir para a transformação dessa sociedade, não é? Então, por exemplo, para lembrar um cientista social tradicional, mas que é da melhor qualidade como Pierre Bourdieu, quer dizer, a gente não tem nenhum problema em admitir que a teoria crítica ela tem sim um conjunto de princípios metodológicos, científicos, como que é o Bourdieu, mas ela também é uma luta para a transformação de uma realidade. E ela acha sim, ao contrário do que pensa o Bourdieu, acha sim que a teoria crítica pode contribuir para a transformação da realidade social, quer dizer, para a transformação inclusive do senso prático das pessoas, para a transformação do hábito das pessoas, que não precisa só ser uma mera reiteração da estrutura social objetiva. Pode ser muito mais, é um hábito que pode quebrar essa estrutura social objetiva, que pode subverter essa estrutura social objetiva a partir sim de um programa que seja coletivamente construído, aí sim no sentido político. O nosso livro, portanto, ele é uma contribuição para a crítica de aspectos do passado e do presente da sociedade capitalista.